pessoal, esperamos que estejam todos bem. Somos da turma 3 do Polo de Campinas e estamos apresentando nosso trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Matemática da Faculdade Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A apresentação deste trabalho visa a obtenção do título de licenciado em Matemática, sob a orientação da professora Aline de Oliveira Vieira. O documento apresentado discorre sobre as problemáticas que envolvem as dificuldades dos estudantes no quesito interpretação e resolução de problemas matemáticos, com o título Ensino da Matemática por meio de resolução de problemas. O objetivo geral deste artigo é discorrer sobre a problemática apresentada e quais dificuldades que existem no contexto educacional com relação à resolução de problemas, no sentido de mostrar apontamentos para uma busca de solução em relação à interpretação e compreensão de problemas matemáticos, os quais exigem dos estudantes, além da assimilação de conteúdos, também ser um aluno letrado. Os objetivos específicos são apontar quais são as dificuldades apresentadas pelos estudantes em relação ao ensino e aprendizagem com resoluções de problemas. Buscar de forma contextualizada possíveis maneiras para que o educador possa aplicar a resolução de problemas para auxiliar os estudantes em sala de aula. Esse tema chamou nossa atenção, pois acreditamos que os conteúdos matemáticos devem ser apresentados de forma a instigar a curiosidade e o interesse dos alunos em compreendê-los, e não apenas a memorizar fórmulas sem nenhum contexto. Vamos começar o nosso trabalho. Primeiramente, queremos agradecer à professora Aline, que a todo momento nos tranquilizou e nos orientou da melhor forma para alcançarmos o nosso objetivo. Assim que começamos a nos reunir, ela nos forneceu sites de pesquisas e nos ajudou a delimitar o nosso tema. Dessa forma, nosso trabalho foi baseado na pesquisa bibliográfica, onde analisamos diversos autores e estudos que discorreram sobre o nosso tema, ampliando a nossa compreensão e nos dando as ferramentas necessárias para elaborarmos este artigo. Atualmente o país está num momento aí difícil, está num processo de retomada aí dos danos causados pela Covid-19, e por esse motivo a educação ela chegou a enfrentar aí sérias restrições. Houve um período em que os alunos não puderam participar das aulas presencialmente, devido à gravidade do vírus. Alguns grande maioria foi para o acesso remoto. E aí a gente foge um pouquinho da realidade, porque infelizmente nem todos os alunos conseguem ter acesso adequado ao ensino durante esse período. Por exemplo, nem todos tinham acesso à internet. Então aí tornou-se um problema, para grande parte dos alunos. A gente tem até um levantamento que foi realizado durante o processo de ensino remoto, Foi feito um levantamento pelo governo estadual de São Paulo, publicado em março de 2022, um levantamento que foi feito com base no resultado do SARESP, que é uma prova que o governo aplica aí para ver como que os alunos estão, como está o desenvolvimento dos alunos. E aí nessa publicação que a gente acabou pegando no site lá do governo estadual de São Paulo, ele mostra que o índice a avaliação do ensino na disciplina de matemática foi o pior índice dos últimos 11 anos. Teve uma defasagem grande aí nesse período, então caiu bastante aí a relação da aprendizagem da parte de matemática. E é um dado preocupante porque nessas avaliações, grande parte dos exercícios eles são compostos de atividades que exigem
dos alunos uma certa situação de trabalhar resoluções de problemas, né? Que é o tema do nosso trabalho aí. Né? Até em comparação aí ao levantamento feito pelo governo do estado, a gente consegue explanar aí até um proporcional, né? Por exemplo, 96, mais de 96% deixa o ensino médio abaixo do adequado. Isso é um índice muito grande, né? No 96,65% dos alunos estão abaixo do adequado. No quinto ano, o índice é de 61%, 61,6%. Já no nono ano, são 85,7%. É o índice dos alunos aí que deixam que conclui, né, com o índice abaixo do adequado. Se a gente pegar na disciplina de matemática, em comparação com o ano de 2019 para o ano de 2021, teve um aumento no percentual desse índice aí, que foi um aumento de 17,1%. Já no nono ano, esse aumento foi de 79% para 85%. Deu aí quase 6% de aumento aí no índice, né, no aumento do índice do que considera adequado. Já se a gente pegar aqui o ano do terceiro ano, ele subiu de 93% para 96%. Então já era um índice alto, né? E ele acabou subindo ainda mais nesse período aí, né? Então são situações que, né, geram situações alarmantes, porque são situações que esses dados são retirados aí de um sistema de avaliação que exige a aplicação de situações que levam o aluno a ele ter que traçar metas aí para conseguir resolver as situações e conseguir chegar numa solução, né? Então é um índice que deixa, né, a situação preocupante. Esses índices foram levantados aí do governo estadual de São Paulo. De acordo com nossas pesquisas, uma das dificuldades dos alunos em matemática é relacionar o que estão aprendendo na sala de aula com o seu dia a dia. Desta forma, a resolução de problemas visa buscar a integração dos conceitos matemáticos aprendidos nas aulas com as situações cotidianas. Para isso, o professor deve se preocupar em propor problemas contextualizados que demonstrem aos alunos a matemática presente fora dos muros escolares, e que exijam deles a interpretação, a compreensão e a resolução dos mesmos, utilizando os conteúdos e os conceitos aprendidos. A resolução de problemas auxilia no desenvolvimento do senso crítico, onde pode-se discutir, por exemplo, os efeitos da pandemia por qual todos passaram e continuam passando, analisando dados, interpretando gráficos e comparando as informações. Tornar a matemática mais próxima dos alunos com a resolução de problemas atuais e da sociedade que estão inseridos. Um dos maiores erros que se pratica na educação, em particular na educação matemática, é desvincular a matemática das outras atividades humanas. As ideias matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência. D'Ambrosio, 1999. Tem como tema a resolução de problemas matemáticos, né? Os questionamentos que envolvem essa técnica, né, de trabalho em sala de aula, se ela contribui ou não, como é a assimilação, como eles recebem isso, os educandos, entre outras coisas mais envolvidas, né? Já existiram estudos, né, através de George Polyan,
onde fica evidenciado, né, esse questionamento, né, e se de fato isso realmente contribui, se é um estudo que pode ser benéfico para a aprendizagem, né, do educando ou não, né. Vemos através do dinamarquês Osler Skosman, doutorado em 82 em educação matemática, onde ele cita em especial dois ambientes, né, dois paradigmas, né, na sala de aula, né. Um deles é um ambiente, né, voltado para o exercício propriamente dito, né, onde o aluno ele pratica os exercícios confeccionados pelo educador, pelo professor, e num segundo momento, um segundo ambiente, onde é um ambiente de investigação, onde os próprios alunos eles formulam as suas questões e resolvem, se tornando peças ativas nesse processo de resolução de problemas. Mas nem sempre a proposta é aceita de bom grado pelos alunos, pois desenvolver um raciocínio e ser um investigador do seu próprio conhecimento requer muito esforço e habilidades que nem sempre estão presentes no dia a dia da sala de aula. Cabe ao professor promover um ambiente favorável para o desenvolvimento dessas habilidades. Como diz, Polia, o professor que deseja desenvolver nos estudantes a capacidade de resolver problemas deve incutir em suas mentes algum interesse por problemas e proporcionar-lhes muitas oportunidades de imitar e de praticar. Além disso, quando um professor resolve um problema em aula, deve dramatizar um pouco as suas ideias e fazer a si próprio as mesmas indagações que utiliza para ajudar os alunos. De acordo com o autor, essas indagações são importantes para compreender a situação e utilizar as ferramentas que possui para resolvê-las. O letramento matemático se faz tão importante quanto o conhecimento de algoritmos e fórmulas. E, para se obter esse letramento, o aluno deve ser exposto com frequência a diversas situações, discutindo entre os pares e com o professor a compreensão do problema proposto e as possíveis formas de resolução. Saber interpretar essas situações, problemas, ou até mesmo os textos e enunciados, é uma habilidade que deve ser desenvolvida desde os primeiros anos escolares. E como relatamos em nosso trabalho, a interdisciplinaridade deve estar presente na sala de aula. A troca entre os professores das diferentes áreas proporcionará um desenvolvimento completo do educando e o habilitará a compreender diversas situações problemas presentes no dia a dia. O ensino-aprendizagem por meio da resolução de problemas é uma tentativa de modificar o desenvolvimento habitual das aulas de matemática. Os problemas são um meio para pôr o foco nos alunos e seus processos de pensamentos e nos métodos inquisitivos. Uma ferramenta para formar sujeitos com capacidade autônoma de resolver problemas, críticos e reflexivos, capazes de se perguntar pelos fatos, suas interpretações e explicações, de ter seus próprios critérios modificados, se for necessário, e de propor soluções. Vili Calejo, 2006. Enfim, buscamos demonstrar nesse artigo, com base em todo o material pesquisado pelo grupo, que por mais desafiador que o ensino, principalmente de matemática, se encontre, a resolução de problemas defendida por diversos autores é uma ferramenta valiosa e deve ser explorada em sua totalidade. Os professores podem e devem usar as ferramentas de resolução de problemas para estimular uma melhor assimilação daquilo que foi aprendido, exercitando assim o aluno e progredindo para sua evolução educacional acerca do assunto a qual se trata. Que a resolução de problemas perpassa a disciplina de matemática e é um elo que deve ser aproveitado, de forma interdisciplinar. Ensinar a ler, compreender e resolver problemas.
O profissional da educação precisa apresentar o objeto de conhecimento aos alunos com propriedade. Para isso, formações continuadas são necessárias em sua carreira. O pleno desenvolvimento docente o auxilia ao repassar saberes que fazem parte do currículo, mas também é uma potente ferramenta no momento. Os resultados obtidos por meio dessa pesquisa bibliográfica acendem um alerta em relação à formação docente. Tendo em vista que a resolução de problemas matemáticos é importante para a aprendizagem, existe a necessidade do aumento da oferta de cursos de formação continuada acerca do tema. Desta forma, teríamos professores melhores capacitados e, consequentemente, alunos mais motivados com aulas contextualizadas e dinâmicas. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que tenhamos sido claros e que possamos contribuir de forma produtiva para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem de matemática. Como futuros professores desta área, levaremos esse saber para os nossos alunos e buscaremos, com isso, garantir um ensino motivador e eficiente. Quero agradecer a cada membro do grupo pelo esforço e dedicação, a nossa professora orientadora Aline pela paciência e ensinamentos, e a Deus por nos dar esta oportunidade de trabalho e conhecimento. Obrigado.